Ele não tinha muito para se olhar, mas ele tinha o assim diz o Senhor para o dia. Ele não gaguejou com aquilo. Ele não titubeou. Ele não disse, agora grande Acabe. Ele se aproximou e disse, nem mesmo uma gota cairá do céu até que eu a chame. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Provérbios, capítulo 29, verso 18. Está aí os Salmos, Provérbios, está pertinho aí. Provérbios 29, 18. Não havendo profecias, o povo se corrompe. Deixa eu ler novamente, é no singular. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Senhor Deus, como sempre, todos nós precisamos de um profeta, pois a única forma de não corrompermos é tendo um profeta. A profecia vem através de um profeta para tirar a corrupção, o engano, o enredo espiritual. E estamos aqui agradecidos ao Senhor por crermos num profeta, William Branham, que o Senhor tem mandado, onde descansamos nossas pregações, fundamentamos cada pregação na Bíblia e na mensagem do seu profeta, pois sabemos que elas falam a mesma coisa, elas não se contradizem. Por isso, o seu profeta diz que é a noiva, o Espírito e o profeta falam a mesma coisa. O Espírito, o profeta e a esposa diz a mesma coisa. Não estamos aqui para fazer uma diferença entre a mensagem que pregamos e a mensagem que o seu profeta pregou, mas para falar a mesma coisa e ver as mesmas coisas acontecendo através desta etapa final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.
Deus trata com um de cada vez. Bem, vamos começar por aqui. Você é salvo por sua fé pessoal. Você não é salvo por mim, por sua fé. Você é curado também, não porque eu orei, mas por sua fé. Isso é o que temos na mensagem e devemos observar. Como fui com Moisés, assim serei contigo, 228. Tem hora que se eleva o pregador porque ele orou por mim. Esse é o problema dos que creem em cura divina, que querem ter sinais ao ponto das pessoas trazer um elogio sobre eles porque fizeram a oração. Enquanto que a cura divina não está no pregador, está no que ouve. E as pessoas não têm percebido. Eu sei que as pessoas têm fé na nossa oração, mas o que cura não é a nossa oração, é a sua fé. É porque você creu. Isso é que trouxe a cura para você. O que trouxe a cura para mim foi o que eu criei. Eu sempre criei que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então não tenho que ter dificuldades para receber uma bênção. Posso orar impondo as mãos. A oração também é feita impondo as mãos. Mas a oração também é feita pela palavra. Manda uma palavra e o meu criado sarará. Você pode optar pelo que você quer. Eu quero crer na palavra, que através da palavra eu fui curado. Amém. Eu não preciso pôr a mão na sua cabeça. Bom, pregador, mas eu quero que você cumpra São Marcos 16. Porão as mãos sobre os enfermos. Então eu tenho que pôr as mãos. Por quê? Porque você crê daquele jeito. Essa é a sua maneira de crer. Se eu colocar as mãos, ou se qualquer pregador colocar as mãos sobre você, você é curado. Agora tem pessoas que têm aquela fé que o gentil teve, que o centurião teve. Aquela fé elogiada por Jesus. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Como foi? Manda uma palavra e o meu criado sarará. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode querer uma oração grande, bonita, palavras maravilhosas, para você ouvir. Isso não te cura. O que te cura é a fé. Você crê que Jesus Cristo é seu curador. E acabou. A oração pode ser pequena. Se você nota até no filme, o irmão Brana faz uma oração tão pequena e diz que a menina que tinha leucemia foi curada. Não precisa fazer oração grande. Tem pessoas que é o tamanho da oração. Porque elas não têm fé suficiente e acham que aquilo está nas palavras pomposas e bonitas do pregador. Enquanto que você deve apenas ter aquilo por fé. Eu creio e estou curado. Fé pessoal. Bom, eu estou falando de fé pessoal porque estamos falando que Deus trata com um de cada vez. Lembre-se, você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Pastor, o senhor crê que eu sou salvo? Eu não. Eu creio que eu sou salvo. Mas como que eu faço? Você tem que crer que você é salvo. Se você olha pelo que você faz
e duvida da sua salvação, você não a tem. Mas se você olha pelo que Cristo fez e crê na sua salvação, você a tem. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Isso daqui tira dos ombros do pregador. O irmão Brana chega ao ponto de dizer: você pode vir e eu derramar um galão de azeite sobre a sua cabeça. Se você não tiver fé, você não será curado. E a gente pensa que eu preciso de muito azeite, ou senão precisa de ungir com óleo. Ungimos também, porque a sua fé está que tem que ungir você com óleo. Vamos ungir. A sua fé é aquela, mas ainda não é a fé que Jesus admirou, que Jesus elogiou. O que você quer? Uma fé que Jesus elogiou ou uma fé que você precisa sentir, tocar? Porque fé não se toca, não se sente. Fé crê. Isto vem do invisível, porque não pode tocar. Eu apenas creio que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquelas pessoas dos dias de Cristo, o que Ele dizia? Tua fé te salvou. Não é assim, eu orei por você, agora você vai e conta para todo mundo que a minha fé te salvou. Não. É fé pessoal. Eu vou no arrebatamento? Isso é fé. Eu creio que eu vou no arrebatamento. Se for um de Franca, esse sou eu. Agora, aí você diz: então não adianta nem eu lutar mais. Mas você tem que lutar que nem eu. E você tem que crer como eu estou crendo. Se for um de Franca, sou eu. Aí você diz: sou eu. E aí vem as dúvidas: mas quem vai ser? Sou eu. Você não tem que se preocupar. Você tem que crer. Entende? E não é o que eu faço. Eu sou um pregador, Deus me ajudou, que eu vi essa terceira puxada primeiro que os outros pastores. Então, Ele vai me levar no arrebatamento. Nada disso. Deus não me leva no arrebatamento porque eu sei, porque eu prego. Deus leva porque eu creio e eu estou vivendo segundo a sua palavra. Aí Ele leva. É a promessa dEle. Não é questão de eu saber alguma coisa, de ter conhecido primeiro que os outros, que eu vou. O irmão Brana mostra numa de suas mensagens que muitos pregadores serão usados poderosamente para pregar esta mensagem e não serão eleitos para o rapto. São usados para pregar, mas não são eleitos, certo? Muito bem. Estou ainda no prelúdio da mensagem, para ajudar a fazer uma base aqui para nós, né? É muito bom. Você crê que isso é a Bíblia? Você só pode ser salvo por sua fé pessoal. Você só pode ser curado por sua fé pessoal. Você crê que isso é a Bíblia? A congregação diz amém. A palavra de Deus. Você crê que seu pastor é um homem de Deus? Qualquer igreja que você vai. Senão, você deve sair dela. E você precisa crer, ter fé que aquele pastor é um homem de Deus e que ele tem uma mensagem que vai te ajudar. E você crê naquela mensagem e vai no arrebatamento. Porque hoje nós não estamos aqui preparando gente para ser salvo. A mensagem não prepara a gente para ser salvo hoje. Hoje a gente está preparando para ser arrebatado. Salvo, você pode ser salvo até por dar um copo d'água fria para um eleito. Não por maldizê-lo, xingá-lo, certo? Não entender sua pregação, sua mensagem, crucificá-lo. Não, mas se você der um copo d'água fria, a Bíblia diz que você pode ser salvo, certo? Tem a salvação pelas obras, que você foi uma boa pessoa
E nisso daí eu aprendi que o irmão Brana diz que é ser bom para a noiva. Agora, se você não sabe nem quem é a noiva, como é que você vai ser bom para a noiva? Para ser bom para ela, você tem que saber quem ela é. Certo? Quem é ela? No meio de tantas que diz que é a noiva, você tem que ter esta segurança, esta fé. Então, se você crê nele, no seu pastor, creia que ele está dizendo a verdade para você. Então, aceite-a. Pastor, mas se eu creio e ele não tem a revelação, você também não tem. Você não crê nele? Você também não tem. Você é do jeito do seu pastor. Tal pastor, tal igreja. O irmão Brando disse que ele foi numa igreja que o pastor dava uns movimentos com a cabeça, a igreja fazia do mesmo jeito. Porque acompanha. O Ananias mentiu, a Safira foi atrás, mentiu do mesmo jeito. Marido e mulher, pastor e igreja. Cristo e a sua esposa. Jesus mexeu com a palavra, ela mexe também. Mostrou a palavra, ela crê. Agora você tem que ter fé. A sua fé pessoal em Cristo salva você. Não importa quão bom seja seu pastor, quanto você chore, quanto você ore, não que não possa chorar e não possa orar, ele diz, mas não importa, é sua fé que te salva, pela fé você é salvo, amém? Pela fé a gente é salvo. Então, eu creio que estamos aqui num bom fundamento para Deus tratar com um de cada vez. Já que eu sei que a fé que me salva não é a do pastor Beltrano, fulano, é a minha fé. É a minha fé no que Deus está fazendo no dia. Que tem muitas classes de fé. As pessoas têm fé, mas não têm fé na palavra. Tem um monte de gente aí que tem fé, estão sendo curados, porque crê naquelas igrejas, naqueles pregadores, mas isso não é a fé na qual nós estamos aqui tratando. Estamos falando de uma fé de rapto. Estamos falando de uma fé que Deus trata individualmente. Deus trata comigo. Deus trata com você. Amém? Essa é a sua fé pessoal, que te salva. Você não tem que culpar pastor. Não tem que culpar. Por quê? Porque se você crê que a mensagem que eu prego não te salva, não te ajuda a ter aquela fé de salvação, você tem que me largar e procurar outro. Esta é a verdade. Você vai ficar comigo? Aí eu vou ficando aí, não vou ficando aí, não. Se você vê que a mensagem que a gente prega, ela não é suficiente para promover a fé de arrebatamento em você, então me deixe. Você tem que ter uma fé de rapto. E você tem que ouvir uma mensagem que produz esta fé em você. Ela é superior a todas as fés que já houve. A fé de rapto. Tão superior à fé. Olha, tem hora que dá para arrepiar. A fé de Jesus Cristo curou este paralítico, levantou este paralítico. A fé de Jesus Cristo em William Branham curou enfermos, ressuscitou mortos, fez maravilhas tremendas. Mas um dia ele disse: com o que temos não podemos subir. Espera lá. Quem tem fé que cura, fé que transforma, fé que ressuscita e não pode subir, essa é uma fé especial. Então, é a fé dos trovões.
Agora, como que eu creio? Eu tenho que crer que os trovões foram revelados. Eu tenho que ter um pastor que me mostre o que são esses trovões. Senão, como que eu vou ter fé para ser arrebatado? Eu tenho que ter um pastor que me mostre, não um personificador. Um pastor que me mostre uma mensagem, como William Branham pregou, para que eu possa encontrar onde os trovões estão, foram revelados, e eu ir lá me apossar deles e receber fé de arrebatamento. Amém. Você sabe que isso é simples. Então, uma das coisas boas é quando você crê no que eu falo, você pontua com amém. E é coisa boa, porque teve um tempo que você pontuava com um amém. Hoje você pontua como crítica. Antes você pontuava como elogio. Hoje você não faz isto. Então é bom que a gente tenha uma fé que possa destacar e as pessoas crêem no que a gente prega. Se eu não pregar o que William Branham pregou, não creiam em mim. Isto eu falo a vida toda. Agora as pessoas, elas creem em parte. Elas se levantam e dizem, isso não é isso. Quando isso é isso. O que você faz? A sua fé naquela mensagem é que te salva. Se não tiver trovões revelados, original. Aí tem que ser original. Original sabe o que é? É que tem um que prega. Vamos acompanhar o irmão Branham? Nós temos aqui o Mensageiro do Entardecer 90. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Eles não gostam de ouvir isto. Ele não te salva porque sejas metodista. Ele não te salva porque sejas batista. E eu vou mais além. Ele não te salva porque sejas pentecostal. Eu vou mais além. Ele não te salva porque você é do Tabernáculo Branham de Franca. Ele te salva porque ele tem tratado pessoalmente com você. E você tem sido salvo nesta base. Que você o tem aceitado. Então Deus pode tratar com você. Você sabe que se o membro não crê no que o pastor prega, não tem jeito de Deus tratar com o membro. Ele tem que sair dali. O membro não crê. Se o pastor não crê na mensagem da esposa, ele tem que sair. Ele não crê naquela mensagem. Se o obreiro não crê, ele tem que sair. Porque não vai ajudá-lo em nada. Ficar escutando um homem prosapiar, porque não é pregação para você. Então isso não vai edificar a sua fé. Mas quando você crê que aquele homem é de Deus, que tem uma mensagem, então você para e ouve, e Deus, para tratar com você, Deus não manda anjo do céu. Deus não manda o Papa. Para tratar com você, Deus tem um pastor para tratar com você. E é aquele pastor que você crê no que ele fala. Se você não crê, tem que deixá-lo. Se você não crê no que eu prego, tem que me deixar. Eu vou chorar muito, vou entristecer. Fala, não, você é durão, né? Não, só eu que sei a saída deste povo, dos irmãos. E ainda vai sair mais gente nesse Brasil. Vai entrar, mas vai sair. Mas é uma troca de pessoa. Mas isso tem que acontecer.
mas isso entristece, angustia. O pregador, o pastor, apenas local, que sofre o baque local. Mas a mensagem que nós pregamos não é uma mensagem para eu sofrer apenas o baque local, que a gente sofre com a divisão dentro de uma igreja, mas para sofrer um baque mundial. Porque a mensagem, eu sou pastor local, mas a mensagem é mundial. O que eu vou fazer? Mas eu sou um pastor local. Mas a mensagem que prego, ela não é local. Ela é uma mensagem para todas as pessoas em todos os lugares. Mas para quem? Para quem crê. Se não crê, tem que tomar a mesma mensagem e fazer outra para eles. Deus não pode tratar com você se você não crê no seu pastor. O irmão Brana que está dizendo aqui, 228, como fui com Moisés, serei contigo. Se você não crê nele, então você tem que deixá-lo. As pessoas que não crêem no que eu prego, têm que me deixar. Vai ser triste para mim, mas tem que me deixar. Porque não crê. Certo? Por que vocês estão aqui? Porque vocês creem. Agora, isto, durante um espaço de tempo, vocês vão sendo provados. Diz, eu creio. E a mensagem vai vindo. Aí chega um dia que ela embucha. Você engasga com ela. E você já não escuta mais ninguém dizer amém. Eu creio, é verdade. Não, agora... Quem sabe um tapa nas costas desengasga. Quem sabe virar cabeça para baixo, desengasga. Mas pode já não ter jeito mais. A coisa já foi para o pulmão. Aí não tem jeito mais. Vai morrer. Então tem algumas mensagens que você ouve, talvez está dando um tapinha nas costas. Você... graças a Deus. Mas eu engasguei com uma só pessoa. Então Deus pode tratar com você quando você está já com uma base para a sua salvação. Aí Deus trata com você. Ele não trata com você na ordem de sua igreja. Ele trata com você como um indivíduo. Cada indivíduo tem que saber que está recebendo um tratamento direto de Deus. É você e Deus. Deus está falando com você. Se você ouve o que eu estou pregando agora e não sente nada, Deus não está falando com você. Você tem que saber disso. Deus não está falando com você. Mas se você ouve, você diz, isso é verdade. Eu creio assim. Deus está falando com você. Porque você está ouvindo, não porque está ouvindo a mim. Eu estou lendo a mensagem do profeta e você sabe que é assim. Deus trata individualmente. Deus trata com um de cada vez. 91, o mensageiro do entardecer. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, é fácil porque aí é profeta. É mensageiro, mas mensageiro também não é profeta. Vamos, quando o irmão Breno está falando aqui, se você toma os mensageiros das 7 eras da igreja, 5 mensageiros não eram profetas. Mas Deus falou através deles. Para te dar mais uma forcinha sobre o Espírito Santo, durante as eras, estava tomando só indivíduo. Por isso que o povo estava se corrompendo. Porque tomava só indivíduo. Quando ele chegou na obra da justificação, era uma obra de justificação, não era ainda o derramamento do Espírito Santo. E a igreja tinha caído lá atrás, no ano 320, ela tinha caído e agora ela precisava se erguer, levantar. E então ela começou a levantar com Lutero,
com Wesley. Mas não parou nisso, porque precisava da vida do Espírito Santo. Nós aprendemos agora, talvez você ouve e diz, disseram aí que não tinha o Espírito Santo nas eras. O Espírito Santo durante as eras era proporcional ao que o mensageiro de Deus entregava naquele dia. Você não tinha o Espírito Santo na totalidade. Na totalidade tinha que vir a mensagem do Elias. Até os pentecostais não tinham o Espírito Santo em totalidade. Eles tinham o Espírito Santo em formato de dons. Foi o que aconteceu no século 20. Mas quando veio Elias, Deus estava mostrando para nós que ali estava chegando um derramamento do Espírito para a sua igreja, porque ele derramou o Espírito Santo lá atrás, mas a igreja se corrompeu. Ele vem e manifesta agora esse derramamento do Espírito Santo entre os gentios. Lá começou com judeu, começou a espalhar samaritanos, gentios, mas a mensagem tinha que prosseguir até o final para chamar os gentios e alguns samaritanos e alguns judeus que entram dentro desse espaço de tempo de 2 milênios. Mas por falta do Espírito Santo em sua totalidade, você tem uma obra do Espírito Santo. A igreja tem vindo numa obra do Espírito Santo, mas ela precisa do Espírito Santo. A igreja tem recebido alguma luz do Espírito Santo. É como receber o dom de cura, dom de fé, dom de milagres, operação de maravilhas, e não ter o Espírito Santo. É como falar em línguas e não ter o Espírito Santo. Alguém diz, mas quem fala em língua tem. O irmão Brana diz que não tem, e é bíblico. E eles dizem que ainda tem que falar uma língua estranha, e lá eles falaram uma língua que o povo conhecia. O povo dizia, eles estão falando na própria língua materna, nossa própria língua materna. Então não é a evidência é você crer na mensagem do dia. A mensagem do dia hoje é a mensagem da esposa. O que faz as pessoas não ter o Espírito Santo é exatamente isso. Elas abominam a mensagem do dia. Elas creem ontem. Elas são crentes ontem, incrédulas hoje. Os judeus eram crentes ontem em Moisés, incrédulo em Jesus. O povo é crente ontem em Brana, incrédulo na esposa. Isso é membros incrédulos, pastores incrédulos. Porque não pode distinguir o ministério da hora quando Deus está realizando. Deus está em obra. Esse trabalho não é meu, é do Espírito Santo. Isso eu te garanto, ele não é meu. Eu nunca soube disso. Isso é coisa do Espírito Santo. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem. E esse homem tinha que trazer a mensagem. Isso daqui é mensagem de William Branham, de profeta. Isso daqui não é a mensagem de grupinhos perniciosos. É a mensagem de profeta, isso daqui, ó. Ele falava a um homem. E esse homem tinha que trazer a mensagem. Então você tem que saber que Deus hoje está falando através do quê? Da esposa. Pensa o que você quiser, mas que o ministério é assim, é. Deus está falando através da esposa, tipificada em João, tipificada em Eliseu. Agora, escuta bem. Outros saíam dele para todos os lugares, levando a mesma mensagem. Eles não saíam dele pervertidos, pervertendo a mensagem,
pervertendo o sentido da mensagem, porque eles não tiveram revelação. Não, eles saíram dele, era um homem. Os demais saíam dele, daquele ministério dele, crendo do mesmo jeito. Para quê? Levando a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Quando você vê as pessoas levando outra mensagem, o problema é seu de crer nisso. O problema é seu. Eles querem te livrar de mim e eu quero te livrar deles. E o Espírito Santo é que está livrando o seu povo. Se você é de Deus, então livra-te, salva-te a ti mesmo. Não espere em mim, não espere nos pastores, porque ninguém tem nada. Se o Espírito Santo fala ao seu coração, vai e faça. Creia, saiba que não é o homem. O homem não entende nada, o homem não sabe nada. Como que eu poderia saber essas coisas que eu prego? Eu não sei nada. Eu leio isso daqui. Eu leio e creio. Porque a minha fé está aqui. Outros saíam dele por todos os lugares. Saíam de Brana por todos os lugares. Mas me diga, não posso ficar citando nomes. Saíram de Brana por todos os lugares, ensinando dualidade. Saiu de Brana, saiu do outro jeito, dividiu com Brana. Sair aqui é como ser gerado. Sai daquele pregador, foi gerado, fala a mesma coisa, entrega a mesma mensagem, não vive combatendo. Agora tem coisa mais forte aqui. Vou repetir esse pedaço porque é muito bom. Ele falava a um homem. Por quê? Deus trata com um de cada vez. Ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Eu sei que as pessoas estão dizendo, mas esse homem era profeta. Eu não estou dizendo que não é profeta, porque a esposa hoje é profeta também. Eu estou falando exatamente por isso. Porque esses homens eram profetas e essa esposa hoje é profeta. A esposa hoje está acima dos 5 mensageiros do entremeio entre Paulo e Brana. Aqueles 5 mensageiros, a esposa hoje é superior. Ela tem o que eles não têm, não tiveram. Ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Ele falava a um homem, e ele falava a uns homens, ele falava a um grupo de homens. Não, ele falava a um homem. Olha, vocês rejeitam a mensagem de um homem hoje. Se vocês vivessem nos dias de Brana, vocês não seriam diferentes do irmão Liveiro e dos outros. Vocês não seriam diferentes de Arne Baxter, Gordon Lindsay. Vocês não seriam diferentes. Porque não crê do mesmo jeito. Eles saíram também do irmão Brana. Foram intérpretes do irmão Brana. Saíram, mas não para dizer o que o irmão Brana dizia, mas para corrigir o que o irmão Brana pregava. Esse demônio também está no Brasil. Mas não está só o demônio no Brasil, Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui no Brasil também. Para quê? Para abrir seu entendimento. Espíritos de incredulidade. O demônio não trabalha sozinho, ele tem que encontrar um corpo para ele mentir, um corpo para ele adulterar, um corpo para ele pregar contra a verdade. O diabo tem que encontrar um corpo que não seja o meu. Pregar contra o que Brana pregou. Deus falava a um homem. E esse homem tinha que trazer a mensagem. E depois,
Outros saíam desse homem. Para quê? Para fuxicar, uma insatisfação, um problema doutrinário. Isso não é certo, aquilo não é certo, não. Isso é divisores. Saíam daquele homem, eram gerados naquele ministério, eram gerados naquela fé, eram gerados naquela mensagem. Saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Se você escuta alguns que saíram de mim e não estão entregando a mesma mensagem, você já sabe quem eles são. Eu não preciso falar nada, vocês sabem quem eles são. Saíram de mim, saíram da esposa. Eu não estou podendo falar saiu de mim. Saiu da esposa. Para eles, a mulher que é pregadora hoje. Eu vou falar no linguajar deles. A mulher sendo pregadora é um grupo de gente. Irmão Brando diz, nunca Deus usou um grupo de homens. Aleluia. Agora, outros saíam dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Agora escuta, mas isso aqui é problema de Brana. Foi Brana que pregou o Mensageiro do Entardecer 91. Eles saíam levando a mesma mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Um quartel-general. Que um fica discutindo com o outro. Não. Todos sujeitos ao general. O Espírito Santo. Todos sujeitos têm um quartel-general. É o Espírito Santo. Todos os pregadores sujeitos ao quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a Ele, porque o tem nesta noite. Quem escutava e era contra o irmão Brana, você viu o que ele pregou? Porque Brana foi o primeiro que pregou, eu estou só repetindo. O meu ministério é repetir o que Brana pregou. Então aqui está, Deus sempre tem tido, o que? Um quartel-general. Eu dou graças a Ele porque o tem nesta noite. Esse é o Espírito Santo. Está muito bom. Aleluia. Naturalmente. Todos sabemos. Amém. Glória. Agora, não um grupo. Mas não é um quartel-general? Um quartel-general não tem muita gente naquele quartel. Gente submissa. Gente submissa. Um sargento sabe muito bem quando aquele soldado chega, seu sapato está manchado, a fivela do seu cinto não está polida. Eu nunca formei para isso. Os que já formaram sabem muito melhor que eu. Mas aquele sargento sabe que tem um outro ali que vai pedir. Porque ele não repreendeu, não castigou aquele soldado. Tem um quartel-general, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai perguntar para nós, os pastores, por que vocês não pregaram isso? Por que vocês não ensinaram isso? As coroas deles estavam embaçadas. Não tinha mensagem de uma só pessoa. Faltava o brilho da revelação do dia. E vocês não falaram nada, falaram foi contra. Oh, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Estou falando de quartel-general. Deus sempre tem tido. Eu dou graças a Ele porque eu tenho nesta noite. Esse é o Espírito Santo, naturalmente, todos sabemos. Agora vai começar a apertar. Agora não um grupo. Porém, o Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Quem é, irmão Brana? Um grupo? Não. Esse é o mensageiro de Deus da hora.
Eles não gostam. Você é o mensageiro dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome. Maravilhoso, né? Nós todos os pastores, nós todos somos um quartel-general. Contrário à mensagem do irmão Brana. É o mensageiro. Quer mudar? É a mensageira da hora. Você quer falar assim? É a esposa. Esse dia é mais difícil do que os outros. Todos os dias foram homens pregadores. Representava Deus no dia. Era a mensagem de um só homem. E hoje é a mensagem de uma só mulher. Porque ela é esposa. Você vê o espírito da era que nós estamos vivendo? E até pode se tomar no espiritual, como que as pessoas estão caminhando para isso. Elas têm que tomar um quartel-general de uma mulher, dentro da mensagem. Mas o quartel-general é o Espírito Santo. Sim, é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro de Deus da hora. E se você que não sabia dos trovões, do novo nome, da terceira puxada, Deus vai te julgar porque você soube e pisou nisso. Amém. Não havendo profecia, o povo se corrompe. 7 eras da igreja, nós tivemos profeta Paulo, profeta Brana, 5 mensageiros, corrupção naquele meio. Deus levantava um homem, ele pregava, condenava o pecado naquele dia, e a corrupção estava ali. E Deus levanta outro, e ele condena a corrupção está ali. Mas um dia ele trouxe Brana. O Espírito Santo levantou um profeta. E tem uma coisa, aquele que não ouve esse profeta será desarraigado do meio do povo. É só olhar na Bíblia, porque nós temos os tipos na Bíblia, que isso daqui sempre auxilia cada um de nós. 23 de Êxodo, verso 20, eis que eu envio um anjo diante de ti. Isso não sou eu não, é eu não. Esse anjo tinha um nome. Para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Você sabe muito bem que esse anjo não era Moisés também não. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira. Vocês têm acostumado a corromper as coisas, crer em coisas corrompidas. E toma a mensagem de Deus e corrompe e dá para o povo. Por falta de profeta. Porque o pastor deveria ser um profeta local. Se é um pregador, é um profeta, cada pastor teria que ser um profeta local. E um profeta local falar contra a revelação. Deus usar um homem e dele sair outros e pregar a mesma mensagem. Isso não é mensagem minha. Vocês têm dito que a mensagem do Osmar, vocês são muito errados. Essa mensagem é do Espírito Santo em Brana. Nós aqui estamos só repetindo. Eu faço parte dessa esposa do dia. Eu estou só repetindo. Se você pode repetir, repita também. Continue repetindo. Se eu comecei a repetir, começa você também a repetir. A mesma mensagem, no mesmo espírito, não nesse espírito polêmico de divisão, que nós estamos no Brasil também. Mas as coisas naturais estão apontando tudo. Tivemos anos bons no Brasil, descansados. E agora? Agora é revolta do povo. Por que deixaram para revoltar agora? Por quê? Porque vocês estão revoltando agora. Isso daí está errado há quanto tempo?
Porque estão revoltando agora para apontar os revoltosos dentro da mensagem. E se você diz que isso é errado, você estava nisso há muitos anos, revoltando com uma coisa que você deu a mão. Porque queres tomar a bola, tirar a bola. Tem gente que nem sabe o que é isso. Né? Guarda-te diante dele, guarda-te diante da mensagem de Brana, porque não provoques a ira, dizendo contra a mensagem de um só homem, que é um só homem Paulo, um só homem Irineu, um só homem Martinho, um só homem Lutero, um só homem Wesley, um só homem Brana e um só homem a esposa. Você não pode ir contra a mensagem, não provoques a ira, ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Quem te diz que o nome de Deus estava em Brana? O meu nome está nele. Deus dizendo, e agora você vem, aprende e contradiz a mesma mensagem. Eu tenho dó dos membros, dos pastores, dos obreiros, porque quanto mais sabe, mais julgamento merece. Quanto mais sabe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aí veio Brana, revelou, nós estávamos na corrupção, não sabia nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não sabíamos que Deus era um só, adorava Ele como três. Nós não criamos em profeta, porque a lei e os profetas duraram até João, não tinha ninguém que pudesse explicar para nós aquilo ali, até que o Espírito Santo veio e encarnou num homem. E esse diz para você, é a lei e os profetas, são lei e profetas da lei. Porque depois dos profetas da lei tem Jesus Cristo, que é o profeta dos profetas na graça. Depois de Jesus Cristo tem Paulo, tem Ágabo, tem Brana. Mas os pentecostais, você pensa que você vai convencê-los? Não, eles nasceram para isso. Tem gente que nasceu para pisar na palavra. Tem gente que nasceu para crucificar Cristo. Tem gente que nasceu para prejudicar Moisés. Tem gente que nasceu para prejudicar Jeremias. São os mesmos espíritos. Eles só precisam de um corpo. E eu não dou o meu corpo para eles. Eu não dou o meu corpo para esses espíritos que falam contra a própria mensagem do irmão Brana. Esses espíritos do último dia, que a Bíblia diz ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, mais amigo dos prazeres, de um apoio carnal, do que amigo de Deus, da palavra, da revelação. Destes afasta-te. Está bravo, mas não. Se o Espírito Santo ficar bravo, se tiver em mim, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, essa é verdade, eu sei que isso é verdade. Vocês não sabem que isso é verdade? Meu Deus, então por que pisar nela? É a sua fé pessoal nisso que te salva. Não adianta querer outra coisa. Eu quero outro movimento. Não, isso não me salva. A noiva corrompeu. A igreja corrompeu durante as eras. Veio Brana. A noiva corrompeu do ano 65 até o ano 2000. Ela corrompeu. Não tinha a noiva profeta, a esposa do dia. Não havia. Havia muitas esposas, mas não tinha a verdadeira. Se corrompeu. Corrompeu crendo em ressurreição isolada, em dualidade, esperando alguma coisa, esperando algum poder. Tudo corrupção. Eles se corromperam nesta crença. Por quê? Sem profecia, o povo se corrompe. Sem um profeta, o povo se corrompe.
Mas aí Deus, por sua graça, levantou a sua esposa do ano 2000 para cá. Eu não vou ter que parar de falar nisso. Vou falar enquanto eu tiver vida. Já estou velho, vou continuar falando. Faz muitos anos que prego isso, vou continuar pregando. Durante todo esse tempo que a gente viveu, de 72 até o ano 2000, nunca soubemos nada disso, ministério da esposa. A gente falava alguma coisa, mas não chegava nem coçar. Hoje a coisa dá na muleira. É perigosa agora. Mudou. Porque não sabíamos. Aí, sem profeta. Não, mas Brana é profeta. Brana foi profeta lá. Mas morreu, ficou a mensagem. Tem aqui, irmãos, parágrafo, está aí aqui que eu quero. Foi de última hora, assim que me veio. Eu nem achava. 6º selo 200. E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e a trombeta soou, como descobriremos daqui a pouco. Então a trombeta estava declarando guerra. Uma trombeta sempre declara guerra. O mensageiro, o anjo, chega na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer outro dos mensageiros dos quais temos falado. O que ele faz? Ele chega e um selo se abre, é revelado, uma trombeta soa e a guerra é declarada e eles vão embora. E então o mensageiro morre. Pensou em Brana? Então o mensageiro morre. Ele sela esse grupo. Eles são colocados dentro. Que grupo? O grupo dos dias do mensageiro. Ele sela esse grupo. Eles são colocados dentro. E uma praga cai sobre aqueles que rejeitaram aquilo. Vem? Agora, vocês têm que saber de uma coisa. Que se irmão Brana partiu, eu não tenho aqui tempo de ler tudo, mas era como Moisés e Josué. Moisés tinha a palavra, é o desvelar de Deus, 155. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Aí Moisés partiu e o povo ficava aqui, não, é Moisés, é Moisés, é Moisés. E era Josué. Eu sei que vocês vão achar uma fábula, mas isso daí é a verdade. Vocês têm que saber que o Espírito Santo hoje é o Josué do dia. Tem coisa que você deveria ter tropeçado. Irmão Brana diz, o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Como que podia pregar uma mensagem dessa? Foi Brana que pregou. O Elias desse dia, por quê? O Senhor Jesus Cristo estava naquele Elias. Quando Deus está naquele homem e você fala dele, você tem que saber que você vai pagar por aquilo. Você vai colher o que você está semeando. O Elias, o Josué, o Espírito Santo desse dia é a esposa. O Espírito Santo precisa de uma boca, diz o profeta. O Espírito Santo, ele é um Espírito, está aqui no parágrafo 229 que eu li ontem. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, não de muitas bocas. Ele tem que falar por intermédio de alguém. No tempo do irmão Brana, foi irmão Brana, mas no tempo da esposa, cadê a boca? Por eles não concordarem com a boca, então eles querem ser a boca. E vocês se tornaram os pervertidos, corruptos,
por não saber que a boca está errada. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora vocês tiveram informação melhor. Alguém deve ter comido esse livro outra vez. João comeu o livro e começou a falar para nós. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele não é mais mediador, o tempo da graça acabou. É o fim do tempo, porque era o tempo da graça. E agora estamos vivendo um tempo emprestado. Depois da graça, é um tempo emprestado que se vive. Deus dá com misericórdia. Como ele fez no Egito. Com 400 anos eu vou libertar vocês. Levou 430. E aqui Deus está fazendo algo. E as pessoas não percebem. É a esposa. Essa não é a mensagem do Osmar. É da esposa. O profeta, ou o Espírito, o profeta e a esposa dizem a mesma coisa. O Espírito Santo, o Josué, falou. William Brana, o Josué, repetiu. A esposa de Josué, repete aquilo outra vez. Finalizamos nisso, não é? Eu creio que isso aqui é o suficiente. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um espírito. Eu tenho dito aos irmãos o que ele me tem dito. Agora creia e seja curado. 229, como fui com Moisés, serei contigo. Pai Celestial, só o Senhor pode ajudar este povo com a sua palavra, com o Espírito Santo que tem sido manifestado na mensagem da esposa, que comeu o livrinho, não comeu parte. E no livrinho, Senhor, não tinha nada errado para nós sairmos falando contra. Não comemos. O livrinho é perfeito, o livrinho é a palavra. Aqueles que falam contra, eles não comeram o livrinho, eles devem ter comido algum catecismo, alguma doutrina, algum dogma, algum livro dos homens. Mas a esposa comeu o livrinho, que os trovões foram revelados nos 7 selos. O novo nome está revelado nos 7 selos. O novo nome é Brana. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda que este povo não corrompa a sua mente, porque há profecia ainda na terra. Há uma profecia, esta é da esposa, ela está profetizando, e se há uma profecia, nós estamos aqui para profetizar. Não sabemos se vai chegar um tempo de não estarmos mais aqui, e estes estarem em corrupção outra vez. Mas aqui, pelo que vemos, Senhor, é o final, é a sua palavra manifestada para tirar a corrupção, a falsa crença, as discussões da mente de cada pessoa, infiltrar a revelação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar.
adorarei. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, quero adorar.